Senhoras e senhores, muito boa noite. É um prazer recebê-los hoje aqui mais uma vez na casa do nosso amigo Sidney. O reitor Reginaldo, acho que dispensa apresentações. Muito obrigado por ter aceitado o convite aqui da regional, está cedendo um pouco do seu tempo escasso conosco. Uma palavra do reitor Reginaldo. Obrigado. Inicialmente, uma boa noite a todos. Ficamos muito honrados com o convite da regional, na pessoa do Sadoc, e o próprio Fernando também pressionou um pouco para que eu não escapasse da língua aqui, mas é uma satisfação muito grande. Eu peço também desculpas, em primeiro lugar, por não ser aquele orador que talvez até todos estejam esperando. Eu vou tropeçar algumas vezes aqui nas palavras, e também vou pedir desculpas para aqueles que estiveram hoje à tarde no almoço conosco e tiveram a paciência também de ouvir alguma coisa que nós vamos tratar hoje. De forma um pouquinho diferente, mas os slides vão ser bem parecidos, ou alguns são iguais à apresentação de hoje. Mas, inicialmente, eu vou colocar aqui um quadro, e talvez até para alguns seja surpresa. Consideramos, talvez alguns discordem, mas não tem importância, é apenas uma maneira de enxergar a vida nossa, a vida do ITA nesses anos todos do seu nascimento, em 1946, a gente estabeleceu 46 como marco inicial, apesar da sua criação oficial não aconteceu em 46, mas vamos caminhar desde 1946 até agora e ver que algumas fases foram marcantes, alguns períodos foram marcantes na vida do ITA. E a gente pode, olhando aí na transparência, ver que o primeiro período foi o período da presença do Marechal Montenegro na escola, 3 vezes, ele foi diretor desse teatro 3 vezes. Na verdade, nesse primeiro período, que vai de 46 até 1965, nós tivemos 10 diretores do CTA e 8 reitores. O primeiro reitor, vocês não lembram, evidentemente, alguns já bem nascidos, mas os 4 primeiros reitores foram americanos. O primeiro reitor brasileiro foi o professor Tchequim. Ele foi reitor no início da década de 1960, bastante tempo atrás. Essa fase nós consideramos como uma fase de aprender a entender. Nós ficamos nessa fase, ficamos na escola na condição de aprendizes, aprender a aprender. A segunda fase já é um pouquinho diferente, vejam bem, é marcada essa segunda fase pela chegada do brigadeiro Paulo Vitor. É uma figura ainda hoje, ele é vivo, ele está muito doente, ele está com uma doença degenerativa, mas foi uma personalidade marcante na vida nossa, do CTA e do ITA. Ele ficou conosco até 1965, até 73. Mas essa fase que eu chamo de aprender a fazer, ela é um pouquinho diferente. Vocês vão ver como é que nasceu essa ideia do aprender a fazer. Depois tem uma fase entre 91 e 2004, que foi com a chegada da Fundação Casimiro Monteiro Filho. Vou passar isso mais a miúdo, mas simplesmente para compreenderem essa minha palestra hoje. Essa terceira fase, que vai de 91 a 2004, ela é caracterizada pela presença da Fundação Casimiro Monteiro Filho. E vai aparecer também aí, e talvez não saibam, mas a Fundação Casimiro Monteiro Filho foi criada por itanos, pela antiga Associação dos Antigos Alunos do ITA, hoje a Associação dos Engenheiros do ITA, o presidente está aqui presente, o engenheiro Fernando Coelho. E essa fase ela é caracterizada por ensinar a fazer. Vamos mostrar isso. E a última fase, eu diria que é a fase após 2004, em 2005 em diante, com a chegada da Lei de Inovação, ela é caracterizada por parcerias entre o ITA e as empresas. É uma fase caracterizada por fazer com. E nos finalmente eu apresentar alguns resultados e falar um pouco sobre o futuro, que eu acho que interessa um pouco a todos que estão aqui presentes. Nós vamos dar início à primeira fase com uma transparência
um slide que aparece o Brigadeiro Montenegro. Realmente aquela figura marcante, é de uma personalidade muito forte, controversa, não podia deixar de ser, mas que realmente foi o sustentáculo desde o nascimento do IDA até 1965, quando ele saiu. Até a saída dele, algumas pessoas não compreenderam muito bem, acham que ele foi demitido. Mas o Brigadeiro Montenegro, em 1965, ele foi promovido a oficial-general de 4 estrelas do concurso, em janeiro. E em fevereiro, março, ele estava saindo do CTA. Não poderia ficar no CTA, estamos lá. E logo em seguida ele pediu passagem para a reserva. O presidente promoveu a marechal e transferiu para a reserva por iniciativa e desejo próprio dele. Mas ele ficou no CTA, ligado no CTA diretamente, até o ano que ele não mais pôde, como oficial-general de 4 estrelas, ele não poderia mais ficar no CTA, na situação que era o CTA anteriormente. Mas aí está uma outra transparência, um slide das obras iniciais do INPE. Aí tem uma referência do decreto de criação do INPE, que é de 1950, de janeiro de 1950. Em verdade, ele foi criado por esse decreto. O decreto não cria, o decreto apenas estabelece regulamentação, mas naquela época tudo era possível e ele foi criado por um decreto. As primeiras turmas chegaram ao INPE logo em seguida. Eu tenho uma transparência aí, eu vou mostrar uma personalidade aí que vocês estão vendo aí. Isso aí foi o Brigadeiro Paulo Vitor chegando como aluno da escola, no comecinho do ano de 1950, 51, não tenho certeza. Mas ele terminou o ITA em 1953, foi o primeiro presidente do Centro Acadêmico de Santos Dumont. E logo em seguida a escola já estava funcionando quando apareceu o primeiro documento forte de criação do ITA, que foi a Lei 2165. Ela está colocada aqui. E essa lei tem algumas particularidades, né? Hoje eu mencionei isso durante a minha palestra no Novo Hotel, e eu costumo mostrar. Essa é uma lei de 4 artigos. O último artigo, aí, o 4º artigo, apenas essa lei entra em vigor na data de sua publicação ou coisa semelhante. Mas o importante é o seguinte, que ela traz conceito forte por trás da instituição. Em primeiro lugar, que é uma instituição de educação e ensino. Não é uma instituição comum, igual a qualquer uma outra escola que você vê nesse país. Essa é uma escola que se preocupa também com a educação. E se não faz bem esse papel, nós acreditamos que procuramos fazer o melhor possível, não faz bem por limitações pessoais daqueles que conduzem o livro. Mas a obrigação nossa é tratar também da questão educação. Nós nos propomos sempre a dar continuidade à formação do cidadão, dar continuidade à formação que ele teve em casa. Nós pegamos os jovens, vocês estão aqui, sabem melhor do que eu, pegamos jovens saindo de casa pela primeira vez, ainda em processo de formação, e é a responsabilidade da escola completar. E o Montenegro já dizia no próprio discurso dele para uma das turmas do ITA em 1954, e o objetivo do ITA é formar cidadãos conscientes, né? Competentes, técnicos competentes, mas antes de tudo um cidadão consciente com as suas obrigações para com o país. E aí tem mais algumas questões relacionadas ao conteúdo da atribuição principal do livro. E ali nesse palavra, como a gente vê, essa palavra de pós-graduação. Em 1954, o ITA foi a primeira escola que estabeleceu pós-graduação na área de engenharia neste país. Mas, logo em seguida, a criação do ITA tem necessidade de um ambiente para os sitianos darem continuidade ao seu trabalho. Nós estamos na fase ainda do aprender a aprender. Foi criado um instituto, é o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, que está colocado aí. Ele foi criado em 53, como está visto aí. O primeiro grande projeto desse instituto foi uma aeronave de decolagem vertical. Nós estamos falando disso aí no início dos anos 50 do século passado. Esse conceito, uma aeronave com esse conceito só voou recentemente nos Estados Unidos pelo Osprey,
O 22 que a Boeing produziu para os Marines americanos. E nós pensávamos nisso na década de 50. E por que esse projeto não foi adiante? Ele era previsto utilizar turbinas aeronáuticas. E à época essas turbinas nos foram negadas pelos países que dominavam a tecnologia. E o que nos forneceram foi motores grandes, motores do Constellation, um parrudão também, mas motores muito pesados, e evidente com aqueles motores esse avião não poderia voar. Mas a estrutura foi montada no solo. Então aí exemplos de slides da estrutura montada à época. E logo em seguida surgiu, ainda do professor Henry Fock, um projeto de um helicóptero. Helicóptero, novamente, está lá na década de 50, 56 foi o projeto dele. E esse voou e voou bastante, até um pequeno acidente que ocorreu e o projeto foi descontinuado por falta de recursos. Então isso também caracterizou aquela época. Nós estávamos na época do aprender, eles estavam querendo aprender as coisas, mas ainda não tínhamos no país indústria suficiente para tocar para frente projetos dessa ousadia. Também tivemos dentro do CTA dois projetos interessantes, o projeto do Titânio e o projeto do Germânio. O Germânio, naquela época, era o semicondutor mais importante, porque o silício não tinha sido ainda utilizado em eletrônica, e o Germânio sim. Mas logo em seguida veio a era do silício e o Germânio passou a ter outras aplicações. Nós tivemos crescimento de cristais lá no CTA durante muito tempo. O projeto foi descontinuado. E naquela época também, por volta de 62, foi quando surgiu a pós-relação livre. A época do professor Chiquinho foi no retorno do INCO. Novamente, nós estávamos naquela época forte ainda de aprender a aprender. Certo? Nós transmitimos, na realidade, para os indianos, era o conceito do aprender a aprender, porque era aquilo que a gente queria realmente. Mas aí chegou ao CTA, como eu mencionei, em 1965, um indiano chamado Paulo Vitor da Silva, que nós vimos um slide com ele. E o interessante é que mudou o contexto do momento. O objetivo já foi completamente diferente. Nós entramos na fase do aprender a fazer. Era essa a força por trás de todo o programa do Paulo Vitor. E pode-se ter uma ideia, naquela época foi a época que nasceu a Vibraz. Não sei se conhecem a Vibraz. Está ali o Elcio que trabalhou na Vibraz. É o Verde, em 1958. Foi o presidente da Vibraz que acabou desaparecendo no helicóptero. Mas estava ali o Verde e o Paulo Vitor assinando certamente algum contrato para a empresa dele que estava nascendo. Logo em seguida tem uma outra transparência que aparece uma outra figura ali, que talvez até deve estar aqui, não é o outro Fernando. O Feroli deve estar aqui conosco, porque ele mora aqui em São José dos Campos. Então o Feroli, que é no dia 7, ele certamente nessa slide, ele está levando o brigadeiro Paulo Vitor a assinar algo a respeito de uma empresa que estava também nascendo no departamento de eletrônica do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Aéreo. Nasceu uma empresa chamada Winner, que era envolvida com as questões relacionadas com rádios e auxílio rádios à navegação aérea. Essa empresa durou muito tempo, eu não sei se ela ainda sobrevive, mas foi algo que nasceu na época do Paulo Vitor também. E também, que é um projeto mais relevante, foi o Bandeirantes. Foi na época do Brigadeiro Paulo Vitor, que deu toda a sustentação ao projeto Bandeirantes e logo em seguida a criação da Embraer. Por trás desse trabalho todo de construção dessa empresa chamada Embraer, nós ouvimos e temos consciência do trabalho por trás de pessoas como o Osílio Silva, o Michel Cury, o Bartos, os pilotos de prova, o Guido Pessotti, Galvão, aqui presente o Galvão em todo lugar. Valeu, Galvão, foi também pioneiro,
todos do CTA e depois foram transferidos para a Embraer, quando a empresa foi criada e consolidada. E essa personalidade chamada Pedro Paulo Rito era tão forte, ele era coronel, talvez até vocês não imaginem o que significa ser coronel e levar para uma mesa para discussão é o presidente da República e o governador de São Paulo e personalidades importantes da época. O objetivo dele era fazer com que a Embraer tivesse um nascimento forte e tivesse uma sobrevida a longo prazo. E ele conseguiu isso. Ele conseguiu por causa do conhecimento e do trabalho dele. Essa personalidade chama-se Paulo Rito da Silva. E também, além disso, ele criou, foi na época dele aqui em São José, ele criou o Instituto de Atividades Espaciais. Não é esse instituto de hoje não, esse é o antigo. Ele criou isso em 69. E veja bem, foi nessa época que o objetivo do CTA foi criado. Antes era só aeronáutica e passou a ser aeronáutica e espaço. E o ITA sempre por trás, dando a sustentação, formando recursos humanos para povoar essas instituições que estavam saindo. Eu, quando terminei o ITA, meu primeiro emprego, se podemos chamar de emprego, foi exatamente no IAE, ainda em formação. Né? O IAE foi criado, que era, em 69 era um núcleo ainda. E acho que ele foi consolidado como instituto um pouquinho mais tarde. Mas quando eu fui em 71 para o ITA, ainda era núcleo do Instituto de Atividades Espaciais. Mas aí o CTA já estava amplo, né? com o seu objetivo mais amplo, e a inserção do ITA na preparação do pessoal era muito grande. Bom, aí chegamos nos anos 90. Começa uma nova fase. Essa fase, eu diria, ela surgiu com a criação da Fundação Casimiro Monteiro. Por que nós entendemos dessa forma? É porque nesses anos anteriores, o objetivo do ITA era mais ensinar, era mais vocacionado para a área de formação de recursos humanos. Na primeira fase foi aprender a aprender. A segunda fase foi ensinar a aprender. E agora está numa fase de aprender a fazer. Nós começamos a nos relacionar com as empresas. E a Fundação Casimiro Montenegro foi um braço nosso dentro das empresas. Nós passamos nessa fase a prestar serviço para a empresa, ensinar a empresa a melhorar os seus produtos, entendendo que as empresas não tinham, a maioria delas, poucas têm ainda hoje, um quadro de pesquisadores forte, né, que dê sustentação ao seu futuro. Essa fase com a criação da Fundação Casimiro Montenegro, como eu disse, ela foi criada tendo como motorante instituidora a Associação dos Antigos Alunos do ITA, e mais tarde veio chamar a Associação dos Engenheiros do ITA. E a lei, e logo em seguida, o governo publicou a lei das fundações. Essa lei 8.958, e isso deu força legal para o relacionamento de instituições de ensino e pesquisa com as empresas. Que antes esse relacionamento era um relacionamento meio informal. Aí não começou a nascer a formalidade do relacionamento das instituições de pesquisa e desenvolvimento e ensino com as empresas. Isso fugindo, evidentemente, dessa relação, fugindo da lei de licitações, que é uma lei muito rigorosa, e a lei de licitações ela foi criada um ano antes. Foi criada em 93, 94, nós estávamos saindo um pouco à margem da lei de licitações. Em 99, o governo criou os fundos setoriais. E aí, já as próprias instituições, empresas estatais, instituições de fomento à indústria,
fomento à pesquisa, começaram a ter recursos para investir nas instituições e nas universidades. Veja que ali os recursos, eu coloco esse slide, curiosamente mostrar que houve uma preocupação muito grande do governo, nessa época era o ministro Sardenberg, ministro da Ciência e Tecnologia, e nós mesmos, do CTA, do ITA, da Agência Espacial Brasileira, do INPE, nós trabalhamos muito na elaboração das regras desses fundos. Mas acontece o seguinte, a ideia é brilhante, mas essa transparência aí tem duas colunas. Uma coluna são os recursos que são arrecadados e a outra coluna são aqueles recursos que são efetivamente distribuídos. Há sempre um grande contingenciamento. Por exemplo, o contingenciamento é da ordem de 50%. Este ano de 2008, os fundos setoriais estão arrecadando quase 4 bilhões de reais. Desses 4 bilhões de reais, 2 bilhões ficarão no cofre do governo e não tem jeito para liberar esses recursos. Mas pelo menos já tínhamos o dinheiro, as empresas estavam entrando com parte, o governo com outra parte e as instituições ajudando no desenvolvimento do país. Temos uma novidade, no INTA particularmente, nós participamos de um número muito grande de projetos com a indústria. Bom, mas chegou o ano de 2004 e aí um novo marco se estabeleceu. Nós estamos saindo da fase de ensinar a fazer, porque as indústrias não tinham capacidade nem recursos para isso, para uma fase diferente, que é fazer com as indústrias. E essa possibilidade só surgiu com a Lei de Inovação. Essa Lei de Inovação é do finalzinho de 2004 e ela estimula, dá as ferramentas para estimular a construção de um ambiente especializado e cooperativo de inovação entre as instituições de ensino e pesquisa e as empresas, as indústrias. Além disso, o próprio BNDES tem linhas de crédito especiais para fomento à indústria. E depois dessa lei de inovação, que também favorece muito ao pesquisador, o pesquisador passou a ter, depois dessa lei, a possibilidade de participar também dos lucros advindos de algo que ele produziu. E no passado não havia isso, não havia essa preocupação. As instituições queriam ficar com todo o recurso e aí não estimulava quase ninguém. Hoje em dia não, há regras para isso. Então, uma patente, um registro de software, a distribuição dos benefícios advindos disso estão previstos já e podem ser negociados entre a empresa, o pesquisador que desenvolveu e a própria instituição do governo. E com isso, a gente pode sentir que houve realmente uma melhora muito grande dentro do INPE. A gente vê pela própria evolução da pós-graduação. A evolução da pós-graduação nossa é de 62, vai 46 anos de pós-graduação, mas somente nos últimos anos é que ela cresceu e tem a dimensão que hoje até nos orgulha. Vejam bem como é que tem crescido a pós-graduação. Isso aí essas 3 colunas são colunas de mestrado, doutoramento e o mestrado profissionalizante. Mas vamos na transparência seguinte, que a gente vê o grosso disso. E ver como tem crescido enormemente. Hoje, no ITA, nós temos em torno de 1.200 alunos de pós-graduação e 650 alunos de graduação. Então, já vimos que a escola tem mudado o seu perfil. Apesar da graduação continuar sendo o objetivo principal da escola, mas a pós-graduação está muito forte. E a gente olha essa força também pelo número de trabalhos produzidos, teses de mestrado e doutoramento. Aí então as teses de mestrado separadas das teses de doutoramento, e depois, a partir de um certo momento, de 2003, é que começam a surgir as teses recorrentes dos mestrados profissionais lá do INPE. Nós temos mestrado profissional para a Embraer, também temos para o IAE e tivemos no passado para a PILD, que é produzido pelo IBEAN, no Senado. E está em evolução o mestrado
em segurança de aviação e a aeronavegabilidade continuaram, uma necessidade do país que o ITA encarou com responsabilidade e tem se dedicado a ela. Mas veja o número de testes produzidos, juntando tudo isso aqui. A gente vê que o número tem crescido realmente razoavelmente. E agora, nessa última turma que se formou, nós tivemos mais de 140 trabalhos efetivos, mais de 140 mestres doutores formados, contra 110, 115 engenheiros. Um número desbalanceado para a coordenação. Mas deve ter assim mesmo. As escolas, as melhores escolas do mundo, têm uma coordenação forte e têm uma produtividade muito grande. A gente vai ver outro detalhe também de produtividade. Vamos ver agora como é que nós estamos com o nosso corpo discente e também do docente. Vejam que, no que diz respeito a prêmios e referências elogiosas, só no ano de 2007 nós tivemos 16 aí. Dando um tempinho para ler, então não ficar lendo aqui. Mas que muito nos orgulha. Isso, quase toda a referência aqui é referência ao corpo discente. Mostramos o próximo transparente, deixar ela um pouquinho maior. Veja bem que isso foi o resultado de uma análise feita pelo Instituto Lobo. E a gente pode verificar muito bem, olhando dados de 2001 a 2005, que a USP é realmente, e não poderia deixar de ser assim, a universidade brasileira com maior produção científica. Tem mais de 30 mil alunos. E além disso, um corpo docente, sei lá, seus 3, 4 mil pessoas. O ITAS tem 150 docentes hoje. Mas acontece que, está escrito aí, quando são levados em conta critérios como o número de doutores ou o número de custos de pós-graduação por trabalho publicado, é o ITA a instituição mais produtiva. Acho que não precisa dizer mais nada. O corpo docente é muito bom, mas o corpo docente é pesado, é muito bom, muito produtivo. Mas vamos continuar com as nossas referências. Aí o que é selecionado no programa do Fulbright, pela segunda vez consecutiva a pós-graduação do ITA recebe o prêmio Jovem Cientista Internacional. Mais outro, o aluno do ITA conquista um prata e bronze em Olimpíada Internacional de Matemática. Lembra outro, transparência. 3 alunos do ITA estão entre os vencedores do prêmio para jovens físicos. E o ITA não é escola de física, não. Imagina se fosse. Alunos do ITA participam do desafio tecnológico e conquistam o primeiro lugar na Maratona Nacional de Engenharia de 2008. Olha uma tese de doutoramento em informática, e é a primeira colocada em curso de teses no 19º Simpósio Brasileiro de Informática e Educação. Artigo de doutorado, novamente. E a recente nós tomamos conhecimento de uma equipe do ITA, 3 iteranos, foi vencedor do desafio da Camptec 2008, receberam uma premiação por isso. Então a escola ela tem um corpo docente excepcional, pequeno, competente, e um corpo docente que é invejável. Agora, e no futuro? Como é que vamos encarar? O que é que nos espera aí? Bom, eu acho que a gente tem que falar, em primeiro lugar, não me perder. Falar em futuro do ITA, a gente tem que falar em 5 áreas: aeronáutica, espaço, energia e defesa, e a gente separa outras áreas aí para a gente juntar alguns tópicos. E talvez seja interessante mostrar, mas as 4 primeiras áreas são as áreas mais importantes. Então vamos olhar a aerodinâmica, a aeronáutica. A aeronáutica nós temos projetos com a Embraer, temos vários projetos com a empresa, projetos relacionados com processos, fomos procurados recentemente, na semana
Nessa semana ainda tem uma reunião com a Embraer para a gente olhar junto com a empresa, o futuro da empresa. Temos projetos de vantes, podemos olhar aí um slide com alguma referência a projetos de vantes. Nós temos 3 projetos de veículos aéreos não tripulados, temos um vante já voando, e o professor está fazendo isso pagando o próprio bolso, né? É interessante. A gente está voando com a câmerazinha a bordo, ele voa lá em Taubaté e está com uma performance muito boa. Também temos turbinas aeronáuticas. Está aí uma turbina que rodou recentemente, né? Setembro de 2008. E aqui está o Brigadeiro Venâncio que levou o presidente lá para ver a turbina. O presidente ficou entusiasmado, impressionado. Porque esse grupo que está trabalhando em turbinas e outros projetos, mas é um grupo de anos, né, a maioria deles, mas é determinado, ele cumpre os prazos com rigor enorme. Isso aí, o pessoal para poder essa turbina rodaram várias noites sem dormir. Mas são produtos já praticamente, é algo que funciona. E nós temos uma turbina pequena, essa turbina é uma turbina de 3.500 newtons, mas nós temos um projeto mais avançado, que é o projeto da turbina de 5.000 newtons. Essa turbina é uma turbina financiada pela TINEC. Ela tinha participação na Vibrai, mas a Vibrai decidiu não participar e entrou uma outra empresa chamada PGM que tem uma especialização grande em turbinas. Essa turbina pode ser uma turbina boa para utilização em veículos aéreos não tripulados, até em aviões de pequeno porte. O projeto já está pronto, ela está em execução, na fabricação das partes dela para ser rodada proximamente. O orientador desse trabalho, o gerente geral, é o professor Barbosa. Também temos desenvolvimento grande no espaço. Mas para se envolver no espaço, veja bem, como eu mostrei, você já abriu a sua visão na década de 60, né? Era só aeronáutica, você estava de aeronáutica, passou o espaço. Ainda não tem muito se preocupado com o espaço. Mas agora há um chamamento muito grande, um chamamento para a engenharia espacial. Chamamento da Agência Espacial Brasileira, do próprio INPE, que precisa pensar no seu futuro, e do próprio IAM, né? Agora o Instituto Aeronáutico e Espaço. E nós temos que nos envolver, e até mesmo porque nós temos um pequeno projeto, é o projeto do ITASAT. Ele está se desenvolvendo com um projeto financiado pela Agência Espacial Brasileira e com a participação do INPE. E um dos homens que nos ajudaram bastante na coordenação do projeto é o presidente aqui, que é o Miguel Renzi. O Bandeira, foi presidente da Agência Espacial Brasileira. E também na área de satélite temos o satélite terrestre. Isso é um conceito difícil, não conseguiria estar mais por dentro disso, mas nós precisamos tomar recursos humanos para atender esses projetos. Esse é um projeto complicado, porque tem tecnologia que não são transferíveis, nem compráveis. E além disso, nós temos um programa grande, um programa de foguetes, que é o programa da Agência Espacial Brasileira, um programa chamado Cruzeiro do Sul, e o objetivo nesses 20, 30 anos, sei lá quantos anos, é termos aqui no Brasil um foguete de grande porte. Já deveríamos ter. Nós começamos o nosso programa espacial na mesma época da China e a mesma época da Índia. A Índia já tem satélite e a China já tem homem do espaço. Nós não tivemos uma decisão, uma vontade política de entrar definitivamente no programa espacial. Poderíamos ter já nossos veículos voando. Bom, mas não é só isso. Nós também temos projetos na área da energia e interesse na área da energia. Energia eólica, está ali, um gerador eólico de 24 kW, com uma empresa de financiamento da Cinec. Temos também projeto de turbina, mas a carga da turbina é a turbina aeronáutica, essa turbina estacionária. Está aí mostrando, o professor Homero é o líder do grupo. Tem empresa participando, que é a Polaris, e a VSE também. Então, financiamento dessa turbina já girou, ela girou
em 2007. Outra turbina já com um pouco de melhorias voou mais recentemente, este ano, em agosto, para mostrar essas turbinas a gás, elas têm gás, né? E há necessidade dessas turbinas, porque a Petrobras precisa de ter geração de energia nas plataformas e tem gás sobrando. A Petrobras tem adquirido essas turbinas, comprado essas turbinas. Por isso que, quando o presidente veio aqui e se comentou algo a respeito com ele, e ele entendeu que tinha aqui a possibilidade de se gerar uma indústria de turbinas no Brasil, usando a competência hídrica, ele imediatamente levou essa ideia para o Brasil. Essa ideia começou a se espalhar no gabinete dele, e a Petrobras foi orientada para vir conversar conosco aqui. O André foi contactado pelo próprio presidente, e essa próxima semana aí estará a Petrobras aqui discutindo conosco. E o projeto inicial que nós temos é com a Vale do Rio Doce. Então são duas empresas de porte interessadas em competência, né, na área de turbinas a gás. É evidente que o ITA, né, o CTA, vai se interessar em ter fábrica disso. As empresas é que vão fazer isso nas suas instalações. Bom, temos também projetos na área de defesa. Da defesa eu listei uma série de tópicos ali, e a maioria desses tópicos estão dentro do plano estratégico de defesa, e dentro das áreas estratégicas. Essas áreas foram definidas pelo Ministério da Defesa, juntamente com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Elas fazem parte de documentos até extensivos, mas é uma visão muito grande de possibilidades dentro dessa linha de projetos de defesa. E também vamos verificar aquele que eu coloquei lá como outras áreas. Então, dentro dessas outras áreas, nós, primeiro delas que aparece aí, um trem de alta velocidade. Ainda tem a ver com o trem de alta velocidade. Bom, tem tudo a ver, não? Tem que viaja a alta velocidade, tem problemas de aerodinâmica, é muito sério, problema de controle, tem problemas de software embarcado, tem problemas de toda ordem. E a primeira instituição que foi contactada foi exatamente o ITA. A PINEP nos perguntando onde é que nós poderíamos inserir no projeto de um trem de alta velocidade. Estamos conversando com a PINEP e com a Casa Civil, porque aí é um projeto certamente que vai ser liderado pela Casa Civil, envolve muito dinheiro. O pessoal não sei se da FINEP, mas certamente será da FINEP, virá, eu acho que a próxima semana, ao CTA para conversar conosco como um todo, não o CTA como um todo, o ITA e os demais institutos, porque certamente outros institutos terão condições de participar. Também temos um pequeno projeto, um carro elétrico, também nós temos o CTA e o próprio ITA tem uma versão enorme na área automobilística, é o programa do UOL, o professor Stumpf, da turma de 52 estudos, não, acho que é lá para as primeiras curvas, não sei se 52 ou 53. Bom, qualquer jeito ele inseriu o CTA, inseriu o ITA na área automobilística, e agora nós estamos com uma empresa, com a Polaris, que eu mencionei, com um projetinho de um carro elétrico. Esse carrinho já está sendo uma realidade, ele já tem essa figura, isso não um desenho, isso é o próprio carro. E o projeto, o slide seguinte mostra que ele tem duas áreas críticas, que é a bateria de lítio e o problema do motor. Nós vamos trabalhar com a Polaris na utilização do motor de propulsão do carro. É um motor de 40 cavalos. Então, também estamos aí com o carrinho na nossa frente. Além disso, só para mencionar, nós temos contato muito estreito com o Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Aeronáutica, juntamente com a Embraer MPT, no Parque Tecnológico, está sendo montada lá uma estrutura grande de pesquisa. No Centro de Desenvolvimento de Energia da Vale do Rio Doce, também no Parque Tecnológico da Jefferson. Nós temos relacionamento estreito com o INEP, não para fazer prova, não para somente levar nossos alunos para serem avaliados, mas também para olhar questões internas do INEP, como
a questão de bolsa, como é que essas bolsas são distribuídas, bolsa família, bolsa escola, porque o que acontece com as prefeituras, que as prefeituras têm os alunos matriculados, os alunos mudam e a prefeitura mantém aquele aluno matriculado, porque para a prefeitura é dinheiro que entra. E o INEP tem uma preocupação enorme de enxergar essas coisas, para fazer uma atualização em tempo real. E ele chamou o ITA, convidou o ITA para olhar uma questão com cuidado e vamos ver se a gente se envolve no projeto com o INEP. Mas vamos procurar. Fomos procurar, atendemos o chamamento do MCT na direção da montagem do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Nós temos uma proposta ela não foi aceita inicialmente, mas nós estamos trabalhando na direção de um instituto virtual de formação de recursos humanos, pode ser e tem boa chance. Nós vamos trabalhar aqui juntamente com o LINC. Bom, também temos uma participação internacional já se visualizando, né? O nível ITA está se internacionalizando cada vez mais. Nós fomos cobrados pela ATEC para nos envolvermos no projeto com a Argélia, com o Equador, já temos também um relacionamento estreito, com a Embraer na Colômbia. A Colômbia tem uma necessidade, a Embraer nos chamou para participar juntamente com a empresa Sigma, e nós estamos aí, quem sabe, nos envolvendo com a Colômbia na formação de competência na Colômbia na área de aeronáutica. Bom, e como é que está a nossa infraestrutura? Né? Bom, eu diria que nós estamos com 4 projetos, como estão mencionados ali, colocados aí no slide. Ampliação da Nova Zero, eu acho que o deputado aí já viu o movimento. Biblioteca, nós estamos com a biblioteca Setembro fechada, nós estamos montando os armários deslizantes, nós vamos ver uma imagem aí. Nós estamos preocupados com a modernização do H8, e estamos para iniciar o projeto este ano, e também com a ampliação da escola, a ampliação do fundamental, a ampliação do H8 e a ampliação do CPOE, para, com essa ampliação, promovemos uma duplicação do número de alunos na escola, aproximadamente duplicado. Mas vamos ver alguns slides aqui. A ala zero, está aí no slide da ala zero, é a realidade, nós estamos aqui no discurso apenas, estamos vendo aí, recursos aí foram conseguidos tudo que é lado, a Caixa Econômica, entrou com o Terraço, a Embraer entrou com o Terraço, nós tiramos dinheiro daqui dali, emenda parlamentar, de toda maneira a gente pode conseguir dinheiro, a gente consegue. Se colocamos aí, a biblioteca foi uma emenda parlamentar de uma deputada paulista, né, que se propôs a nos ajudar, nos colocou 1,8 milhão, 2 milhões de reais à disposição, nós estamos modernizando a biblioteca. E agora um passo seguinte, que está aí no slide uma foto vertical do ITA, aí aparece o refeitório, aparece o ITA e aparece o H8 lá atrás. Bom, com isso daí eu queria dizer o seguinte, essas 3 áreas são as áreas que nós estamos trabalhando no projeto já detalhado para a construção das novas instalações do H8, do CPOE e do ambiente de ciências fundamentais, da divisão de ciências fundamentais. Esse projeto será uma parceria grande com o Vale do Rio Doce, o VCE. Eles estão dispostos a nos ajudar nesse entendimento. Promessas grandes, e já pagaram o projeto arquitetônico, e agora vamos começar a tratar do projeto executivo detalhado, e daí iniciarmos a construção das novas instalações. E recursos financeiros, como a gente vai mostrar aí, são recursos orçamentários, recursos de empresas, no caso da ampliação do ITA, recursos da Vale do Rio Doce, o VCE. Nós recebemos também recursos de emendas parlamentares. Até algum tempo isso não era possível, porque não havia transparência no orçamento do ITA, e normalmente o parlamentar já sabia onde está colocando o dinheiro. Para colocar o dinheiro no saco sem fundo de aeronáutica, eles não se sentiam confortáveis. Nós destacamos uma ação do orçamento
do CTA, como graduação única, e recursos estão vindo nessa ação, e recebemos no ano passado, este ano, R$2.400.000, que já foi razoável. Com isso daí a gente teve a oportunidade de melhorar uma série de instalações do próprio fundamental, com recursos da fundação, da Fundação Casimiro Monteiro Filho. Nós vamos modernizar todos os laboratórios. Já estamos no processo de modernização dos laboratórios do fundamental. Mas fica um grande problema, né? Nem tudo são flores. E esse grande problema está exatamente na questão de recursos humanos. Bom, vou mostrar dois slides aqui que dão realmente uma ideia dessa preocupação nossa. Em primeiro lugar, é um slide que mostra, distribui os nossos docentes numa tabela onde nós temos aí tempo de serviço versus tempo de CTA, e idade embaixo. Como nós estamos vendo ali naquele cruzamento lá em cima de linhas, ali naquele cantinho ali em cima, nós temos um grande número de pessoas em processo já, ou cuidado para se aposentar. Isso nos traz uma grande preocupação, porque nós precisamos ter a reposição, senão nós iremos encontrar dificuldades. E além do mais, nós temos uma lacuna, duas lacunas praticamente, aí de períodos sem contratação. Nós temos agora, fomos autorizados para contratar 26 docentes, estamos em processo de contratação desses 26 docentes. Mas somente esse pessoal aqui não é suficiente para aquela carga de trabalho que nós apontamos. E tem mais ainda. Com relação aos não docentes, a situação é pior, porque nós temos várias pessoas atingindo a idade de aposentadoria e o tempo de serviço, e essas pessoas normalmente, que não são docentes, atingem a idade e saem. O docente ainda fica algum tempo na escola, até porque ele gosta da atividade, e aquela atividade é a vida dele, e ele fica na escola dele mais algum tempo. O não docente não, atingiu a idade, até logo e vai embora. Então nós vamos ter dificuldades, tanto com o docente quanto com o não docente proximamente. Então nós precisamos reformular isso aqui. Para encarar o desafio que nós temos pela frente, nós temos que reformular essa questão. E temos que trabalhar com muita força, porque nós temos um adversário muito forte nesse país. Ele se chama Ministério do Orçamento, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Nós estamos trabalhando, e aí eu sempre tenho a oportunidade de lidar com pessoas em palestras. Eu digo que nós estamos preparando um projeto e depois nós vamos precisar da ajuda dessas pessoas em todos os níveis de governo. Nós temos nós temos a Fiesp aqui do lado, a Fiesp é sensível a isso, nós temos os deputados políticos de São José dos Campos, nós temos várias autoridades do governo que darão cobertura a esse nosso pleito, mas nós sabemos que é muito difícil, é extremamente difícil. Nós temos que ter uma estrutura de pessoal diferente para o CTA, tanto na questão docente como o pessoal de gestão que dá apoio, porque não é só para o professor que vive a escola. A escola já tem uma administração pesada, e precisamos realmente reformular essa questão. Tenho feito esse discurso e tenho conseguido encontrar pessoas dispostas a nos ajudar. Bem, mas eu acho que já me estendi bastante. Eu volto àquela transferência do sumário. Acho que deixei a mensagem aqui de que a escola passou por 4 fases até agora: aprender a fazer, ensinar a fazer e fazer com parceria. Foi o que nos permitiu a lei da inovação, que é de 2004. E mostramos uma série de projetos interessantes e falamos um pouco sobre o futuro. E esse futuro está aqui. Vocês serão os produtores mesmo. Nós apenas vamos plantar alguma coisa agora para depois vocês produzirem. A escola é nossa, a escola é de todos nós, e a escola será de vocês amanhã. Termino deixando mais uma imagem uma foto do nosso
idealizador. Ele tem um Casimiro, não tem um filho, e realmente, imagine a dificuldade que ele teve que enfrentar logo em seguida a guerra. O Ministério da Europa estava fazendo com todas as dificuldades, e ele com a ideia de criar uma escola, um centro de pesquisa para a sustentação da indústria aeronáutica. O conflito de interesse aí deve ter sido enorme, e ele conseguiu. E nós vamos conseguir também, sem dúvida nenhuma. Vamos juntar esforços, nós aqui, todos nós aqui, juntar esforços e vencer a dificuldade. E a dificuldade tem certo destino para a gente, né? Para baixarmos a cabeça e deixarmos o tempo passar. Muito obrigado. A comissária foi governada e bateu na carroceria de outro caminhão à frente. O Facundo foi pro lixo. Dos 8, eu acho que ficou mais certinho na palma dele que ele. Mas ninguém foi consertar, só ele. Por quê? Eu bati com o joelho naquela lombada que tem pneu de step. Aquela batida ali provocou uma fratura conjuntiva na cabeça da tibia e até hoje isso incomoda. Por isso tem que ter dado um pouco. E o objetivo da turbina é realmente o emprego, concursar itens de defesa. Ricardo, eu estou sendo cobrado que a fundação não aparece, e eu estou aqui com vários colegas e nós vivemos uma parte dessa história, professor. Posso usar seus slides para fazer uns comentários? pode. O primeiro, o coronel Paulo Vitor, na época que ele era diretor do CTA, aparece aquela foto. Isso, se não me engano, era 69. E eu vim do Nordeste, e aqui tem vários cearenses também, pernambucanos. Chega mais perto. Pode ficar lá na frente. Chega mais perto. É um fato curioso, né? Nós íamos lá até o comando e éramos o espírito do Paulo Vitor. Eles nos recebiam, né? Alunos bem novinhos, 18, 19 anos, e a gente ia lá pedir autorização, que ele nos autorizasse a pegar carona nos aviões do Correio Aéreo Nacional que iam para a Barreira do Inferno, né? Aqueles que não têm assento de lado, né? Aquela cestinha de material lá no inferno. E nós voávamos o dia inteiro até chegar. Quer dizer, ia descer em Salvador alguns carros, depois Recife. A gente saía daqui para chegar às 5h30 da manhã e parava no Rio brevemente para abastecimento. Depois voava até Salvador, dentro do mundo para mais isso, às vezes caravela só. E aí voávamos até Recife. Muitas vezes chegava à noite, em pânico, sem poder acender a luz. Era interessante. E aí ficava em Recife e voava até Natal. E isso ia um grupo aí, 10, 12 pessoas, alunos, e a gente ia lá pedir a eles, que nós não tínhamos dinheiro para voltar para visitar tudo. Bem, no segundo ponto, é muito interessante, eu queria falar da fundação, da Fundação Casimiro Montenegro Filho. Eu participei do grupo de trabalho, que na época era AAI, e não foi criada só pela AI, foram 10 organizações. Entre algumas multinacionais, a Rolls Royce, que tinha um colega na época, a Rodia, com USA, que ainda faz parte da fundação, hoje uma empresa que é chamada Diebold, na época era uma empresa que a gente participou da criação, era um colega da turma 72, o Eric Van Horda, Eletrônica 72. Eu esqueço o nome da empresa, depois foi comprada pela Diebold, eu não estou conseguindo lembrar, eu estava comentando com o Elson ali, a gente não conseguia lembrar. E quem mais? Eram 10 organizações. A TDA do Carlos Rocha, que depois fechou, uma outra empresa, uma pequena empresa de engenharia, cujo ainda faz parte da direção da fundação, é o Carlos Barros, eles estavam no almoço hoje. Eram 10 empresas. Umas 5 grandes e as outras pequenininhas. As reuniões começaram em 89, se não me engano. Aí tem alguns, mais o falecido Jerônimo,
Na época eu tinha o meu segundo filho, era pequenininho, então a gente sentava nas cadeiras assim numa sala de indo e ele ficava indo nos meus joelhos. Né? Na época eu estava na Vibraz, eu era diretor técnico da Vibraz, e aí eu fui para Promônio, como eu ficava em São Paulo, eu não pude mais participar das reuniões. Então na ata da Constituição lá da Assembleia, que foi no final de 90, exatamente, eu saí da Vibraz, eu acho que em agosto de 90, entrei na Promon logo depois, em setembro. E aí eu não pude participar mais dessas reuniões que eu ficava em São Paulo. Embora mora até hoje aqui em São Paulo. Aí depois, então são 10 organizações. Uma das quais a ITA, que deu a Associação dos Antigos Alunos do ITA. Depois passou a ser a REITA. Né? Então, outra coisa interessante é quanto aos projetos aqui, né? Tem vários colegas que participaram aqui da primeira turbina e o Vande. A turbina, eu voltei a São José, eu acho que foi em 2002, o Verde, que era um amigo, né? Nós trabalhamos muito juntos na década de 80. Primeiro eu saí do INPE, fui para a Vibraz, como técnico, fui lá até 90 quando eu saí. E ele queria que eu voltasse. Eu voltei em 2002, outubro, alguma coisa assim. Eu queria voltar a ter uma vida acadêmica, mas o governo me convenceu a fazer o contrário. E aí nós começamos a desenvolver projetos. O Elcio está aqui, o Elcio é diretor técnico. Eu estava comentando com ele uma noite no escritório dele, na Vibraz, lá na Fábrica 2. O prazo para submeter os projetos ao FINEP estava terminando, como sempre. E nós propusemos 2 projetos. O Vande, na verdade não era o Vande, né? Nós tínhamos o Vande na Vibraz, o veículo, tínhamos o CPA, nós tínhamos 3 Vandes, né? E um da Marinha, que nós tínhamos ido visitar. Era um projeto submetido à FINEP, grande projeto, 3 anos, e esse projeto é o sistema de navegação e controle modular para veículos aéreos não tripulados. Isso é aplicação de eletrônica e software embarcado, que é o nosso sonho, né? O segundo era a turbina pequena, turbina de aplicação em defesa. E aplicamos lá na pequena folha de papel, naquele formulário, e faz conta, e junta número, como vocês bem sabem que os projetos nascem. Ali temos uns 4 ou 5 pessoas, né? E submetemos a FINEP. E qual foi a surpresa? E os 2 foram assim. Naquela época, eles pegavam a maior parte do recurso do aeronáutico. Aí, passam alguns meses, eu fui chamado a Brasília, no Ministério da Defesa. E fui questionado por que desses 2 projetos. Isso foi em 2003, né? 2003. Já fazia alguns meses que os projetos estavam lá. Fomos surpreendidos com isso. Grande surpresa. Aí fomos lá. Fui eu sozinho. Na época eu era, agora o vice-presidente, né? O Elcio, o diretor técnico. E curioso o que está acontecendo. Né? E nós fomos questionados por que isso? Defesa, estratégica do país. E nós temos a única empresa que apresentou esses projetos. Questionaram várias coisas. E a turbina provocou um grande debate, por 2 razões. Primeiro, porque não existe banco de prova, de teste de turbina, como nós precisávamos. Eles questionavam para que nós íamos testar essa turbina. Com toda razão. Mas havia um projeto no CTNR, é o Fundo Setorial de Energia, que está parado até hoje, para fazer um banco de prova no IAE. Isso faria esse projeto sair, a gente precisava desse banco de prova que não saiu até hoje. O contingenciamento. Esse projeto era grande, do banco de prova era 18 milhões, seria tudo. A turbina era bem grande. Então fomos profundamente, eu fui profundamente questionado, eu me lembrei disso, porque eles achavam que o dinheiro não era suficiente para desenvolver uma turbina. E o projeto havia sido negado no comitê por alguns colegas nossos. Eu acho que eles entenderam. Aí eu falei, senhores, eu estou aqui, vou repetir, entre especialistas. Os senhores sabem para que serve essa turbina.
ela voa em meia hora e a gente pode fazê-la com materiais nacionais. E isso é estratégico. Eu não entendi porque tanta pressão. Foi aprovado antes. E nós não fizemos depois a vibragem não permaneceu, porque havia algum processo mais de contrapartida, né? Algumas dificuldades que existem nesses contratos da FINEP, e com os quais o diretor concordava com ele, mas eram condições, não eram. E isso é um projeto de alto risco, né, para uma empresa. Nós temos uma contrapartida grande nesse projeto. Depois a TGM, não sei se vocês conhecem, que é uma empresa ali em Sertãozinho, eu cheguei a visitar, em turbinas estacionárias para a indústria sucrocoleira. Muito interessante, né? Mas são turbinas a vapor. Isso aqui não é vapor. Então isso a gente está ficando velho, está vivendo uma parte desse processo. Então isso é a história da turbina e daquele do Vante. Ali aparece os veículos, na verdade tinha com asa móvel, né? Muito interessante, e nós usávamos o sistema dedicado. Eram 3 Vantes que iam ser equipados para esse sistema. E vários desses projetos são com o FINEP e a Fundação Casimiro. O SARA, lá no EAV, o projeto também da Fundação Casimiro está envolvido. Eu esqueço um grande amigo, o Sara também. A gente não vai esquecendo o nome, né? Basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês. E aqui comigo. É isso aí, como vimos, a Fundação tem uma grande contribuição ao desenvolvimento e a participação do MEC em projetos de grande impacto nacional, tanto na área de defesa como na área de energia. Só para ter uma ideia, o orçamento do ITA, enquanto a Fundação arrecada, e a previsão do projeto da Vale, se já tem anos, Projeto da Vale. Esse de dobrar os alunos. Com relação, vamos começar com relação ao projeto da Vale. Nós ainda não temos ideia do número, mas nós fomos informados que não interessa. Vai ser o custar. A Vale vai estar disposta e até mesmo durante a fase inicial de negociações, nós gostaríamos de ter apresentado um projeto mais simples, mas sempre nos pediam que usássemos no projeto que a empresa estaria disposta a pagar. Então, nós não temos tido nenhuma preocupação por enquanto em relação ao custo total que vai ser. Não vai ser barato, não. 3 grandes obras, além do equipamento que vai por trás de toda a instalação. Isso tudo vai ser corrigido pela obra. E a primeira coisa que eu vou levar o orçamento certo, perfeito. Olha, o orçamento do ITA ele é muito pequeno, né? Vamos tirar aqui a questão do pessoal. Para o pessoal, o número é legal, vamos deixar isso aí de lado. Mas o orçamento do ITA tem girado em torno de R$2 milhões ano. Tem sido assim. Este ano, nós conseguimos, com recursos vindo até de emendas parlamentares e um reforço da aeronáutica, subir esse orçamento para R$6 milhões, um pouco além de R$6 milhões. Para 2009, nós devemos ficar com esse curso não houver nenhum desespero aí no governo em função da situação econômica mundial. Agora, a Fundação tem colocado recursos à disposição, não são recursos diretamente investidos na escola. A gente tem que tomar cuidado com os números que a gente fala. A gente pode dizer que a Fundação tem colocado mais 3 vezes esse número, mas uma grande parcela disso claramente na escola, não é para investimento na instituição. Então, nós temos colocado recursos de forma substancial. Eu não sei qual é o número que temos agora. Eu acho que fica com esse patrocinamento. Nos últimos
3 anos, tem ficado mais ou menos no tempo. Não é só o ITA, você tem a IAP e o IAE. Nós estamos conseguindo executar, aplicar esse conjunto, os quais o professor está certo. Quase. E aí, vai ser ruim para você, mas as pessoas vão conseguir te ver, se puder. Não puder, pronto, acabou. Não puder, pronto, acabou. Não tenho mais nenhuma sugestão, pronto. Mas deixa agora eu voltar aos números. Tem girado em torno de 18 e 20 milhões. A aplicação total nós chegamos a 22 milhões. Isso é uma luta para captar. E fica claro que não é só os professores do ITA, é um trabalho em equipe. Certo? A Fundação também participa dessa prospecção, dessa busca, traz editais e busca. Né? A gente vai visitar empresas em conjunto e os professores. Né? É um trabalho em conjunto, um trabalho em equipe, um grande trabalho em equipe. Tudo começou lá em 1990, a década de 80 foi uma grande crise para todo o sistema de ciência e tecnologia do Brasil. Não existiam fundos setoriais, e aí foi criada a lei de informática. E a gente lá na criação da Fundação Casimiro, o primeiro projeto da Fundação Casimiro foi o vestibular do ITA. Estruturar o vestibular do ITA, isso é uma honra para a gente. Foi o colega Lamp, que não está aqui, que faz parte ainda da diretoria da Fundação, e estruturamos o vestibular do ITA. E hoje o vestibular em 28 cidades, o único vestibular que nunca foi violado, né? Nunca foi quebrado, nada, é original, vocês conhecem bem, e é feito por professores do ITA para alunos do ITA, né? Por alunos. Isso é um asset fabuloso do ITA. E o orgulho que a gente está fazendo. E ainda é um projeto que a gente tem até hoje. Embora às vezes do lado bem, então o conjunto está variando nessa ordem de grandeza. São, durante o ano, mais de 500 bolsas. Há uma parcela significativa de bolsas, mas também uma parcela significativa de equipamentos. Realmente é a maior parte. Né? A gente tem lutado para que sejam projetos maiores de grandes empresas, como Vale, Petrobras, Embraer, isso está acontecendo. Chegamos a uma época, há 3 anos atrás, que nós tínhamos 90 projetos por ano, muito grande, e projetos não tão grandes, então menores, que dá um trabalho tremendo para administrar, para suportar. E aí trouxemos a ideia de ir aos poucos, né? A gente ir fazendo projetos maiores em número menor, projetos que podem contribuir para a infraestrutura do ITA, essa ideia. Né? E com isso a gente tem um prédio lá na Aeronáutica, que fica lá atrás, que nós construímos com recursos desses projetos. É um prédio novo, não sei se vocês conhecem. Pois não. E agora nós estamos participando da ala zero também, com contas que nós mantemos com recursos desses projetos para o ITA, a Fundação mantém a aplicação no ITA. É isso que permite a gente fazer a ala zero. E também houve uma doação da Embraer, significativa, mas menos da metade, a gente está quase 2/3 com recursos da Fundação. E agora com esse edital da FINEP, se nós agimos rápido, a proposta que apresentei no próximo ano, não tem tempo. Eu acho que o ITA classifica-se pelo número de acima de 90 professores, você vai para um nível bastante bom. Talvez eu consiga colocar alguns milhões em equipamento. O sonho é grande. Isso é o que está acontecendo hoje. Não sei se responderam. Minha pergunta se refere ao final da apresentação que o senhor fez a respeito da necessidade de se trazer mais recursos humanos, de professores, gestores, etc., para o ITA que se espera no futuro. Essas vagas que abriram para a contratação de 26 professores, eu acredito que eles estejam primeiramente destinados a substituir aqueles que estejam já em linhas de se aposentar, etc. Mas já existem, ainda que de forma bastante geral e superficial, linhas básicas
o que se pretende fazer com relação a essa questão de novos recursos humanos, se basicamente se vai se resumir à contratação ou se outro tipo de perfil de profissional, professor ou acadêmico, ou professor com um caráter um pouco mais prático, ou algo do tipo, para se dedicar para o ITA, ou se também em dedicação exclusiva, ou de uma forma misturada, algo do tipo assim. A próxima pergunta não tem nada a ver com esse assunto. É uma questão que tem se mostrado bastante presente, principalmente com relação aos últimos 2 anos, que se referem à relação do ITA com a sociedade em termos de divulgação técnica de assuntos importantes que têm aparecido nos últimos tempos. Por exemplo, segurança e transporte aéreo. O Brasil passou por problemas, passa ainda por questões importantíssimas nesse sentido, e já li comentários na imprensa que não correspondem muito bem à realidade, para falar o mínimo. Eu também percebi, nessa discussão da internet que eu participei de tudo, se valeria a pena o ITA entrar de uma forma um pouco mais ostensiva nessa questão, além daquilo que já tem mostrado uma iniciativa muito boa do professor Donizete, a respeito dos mestrados profissionalizantes em segurança de voo e especialização e tudo. Mas se não valeria a pena construir um veículo, um conteúdo de divulgação de itens importantes para a segurança de voo, transporte aéreo como um todo, tipo de administração que se faz, gestão, lei, o que a lei fala nesse sentido. Hoje você vê acidente virando crime, hoje quem investiga acidente não é mais o CIMIPA, é a polícia. Uma coisa que está um pouco estranha nesse sentido. Essas índices lá que nós temos mais de 5 quadros já são para substituição de pessoas que se aposentaram, pessoas que faleceram ou pediram demissão. Então, é apenas uma reposição que a gente faz. Uma reposição narrativa. Índices vários não foram gerados não. O problema é que é muito difícil se conseguir muito concurso público dentro da estrutura pesada que existe no Ministério da Planejamento. Para que essas vagas fossem abertas, eu só não falei com Jesus Cristo, mas o restante eu falei. Porque é muito difícil, o ministro da Defesa pessoalmente se envolveu, o presidente da Fiesp se envolveu pessoalmente, mas a estrutura é muito pesada para a liberação de vagas. Mas certamente isso vai ter que ser resolvido. Nós temos um projeto agora, nascendo um projeto. E esse projeto é um projeto que vai trazer um impacto na vida nacional. Nós temos um passado que mostrou, e tem mostrado para a sociedade brasileira, que é um projeto que tem contribuído muito para o desenvolvimento do país. Se a gente dobrar a capacidade do ITA, não significa muito. Formar 100 ou formar 200 pessoas no universo de 30, 40 mil se torna anualmente no Brasil, não é nada. Mas, para a sociedade brasileira, vai ser um impacto muito grande, porque a resposta desse mundo, eu não mostrei, como foi o caso nessa apresentação, o que nós já representamos para a sociedade, em termos de realização, de impacto na vida nacional. É uma lista grande, e nós somos apenas, a UITA formou apenas 5.059 engenheiros. É muito pouco em quase 60 anos. Mas o resultado é por isso que o nome, a sigla UITA, tem muito respeito a todos os ambientes que a gente tem. Então, mas com relação a essa nova fase, a estrutura da nós estamos estudando, não podemos perder o nosso foco. O foco nosso, desde a sua criação, é aeronáutica e espaço. E nas áreas correlatas. Quando a gente fala em publicado o estimulador permanente em TI embarcado, isso serve para tudo. E a nossa competência é muito grande. Veja bem, há algum tempo atrás, eu fui contado, não sei se é verdade ou não, mas toda a informação informática não tem verdade nenhuma. Mas nós não aceitamos, porque não podíamos carregar essa carga.
lançamento dela é com nós. Mas, de qualquer forma, eu quero dizer o seguinte: nesse processo, nesses próximos 6 meses, nós temos que estar nessa estrutura definida. A estrutura é tanto da área administrativa, da área de suporte, como na área de docência. Dentro de linhas de pesquisa que sejam razoáveis para o país, para os desenvolvimentos. Certamente, eletrônico embarcado, software embarcado, vai ser uma das áreas. Até mesmo porque o dado exige isso. Mas a gente tem que olhar quase que a hoje desse complexo tá certo? Já é, e é um projeto estratégico para o Embraer, que é o avião, isso a gente discutiu na semana passada, sem piloto, com um piloto só, o avião comercial, né? O transporte aéreo comercial, o transporte civil, diminuiu o número de pilotos, sem copiloto, baseado em. Isso é um projeto presente, convicto do Embraer. Tem outros que a gente pode aqui discutir, mas está sendo discutido comigo, tá certo? Onde é uma presença muito forte em materiais. Um ano de tecnologia, tudo isso. O outro é software eletrônico embarcado, né? E aí ele vai para espaço também, tecnologia da SAT, né? E o terceiro é na área de produção, mas não as turbinas em si, mas toda essa parte de energia e vamos dizer assim, sistemas de energia alternativos, que não são só as turbinas no avião, e a eficiência de combustível no avião também, que isso é crítico. O custo por milha voada depende diretamente da quantidade de combustível. Né? É isso que a gente está discutindo mais e mais. Agora tem um grupo de trabalho, a Fundação e a Embraer e o ITA, para discutir onde a gente pode ter novos projetos para o futuro. Isso é muito importante. Tem várias coisas muito interessantes para a hora daqui. Sonhos também. Agora vamos voltar à segunda pergunta, na área de segurança da aviação. Isso é um tema que me interessa, não é fácil, não foi fácil o nascimento do livro que a gente está pensando. Porque ele envolve áreas que não são áreas de interesse público, áreas humanas, áreas de psicologia. É mais difícil. Mas nós entendemos que houve e aí continuará um chamamento nacional para o movimento da corrida do tempo. Nós temos já uma competência grande no transporte aéreo. O transporte aéreo quando a Solange Vieira assumiu a ANAC, a primeira discussão brasileira foi o ITA. Ela foi o ITA com dois objetivos: buscar alguns docentes para ajudar a montar a ANAC, a presidente da ANAC ainda, a SAC, que foi criada no Ministério da Defesa, no Ministério da Defesa, e foi também buscar jovens em final da formação para levar para a ANAC. Ela conseguiu arrecadar algumas pessoas e levou consigo um ano. Na verdade, o professor Anderson está ali provisoriamente, de forma liquidadora. Isso transporte é. Segurança da aviação é mais complicado. Talvez o CTA devesse se envolver mais profundamente, mas o ITA não vai se complicar, não vai deixar de participar da sua contribuição, porque a área transcende um pouquinho na atividade do próprio ITA. Tem a contribuição muito grande, tem o próprio JET do CTA, tem pilotos do próprio envolvidos na questão da segurança da aviação. Nós temos procurado formar tanto no curso de especialização como no curso de mestrado profissionalizante. Agora, promover um diálogo nível nacional para discutir o tema, fazer com que a sociedade brasileira entenda que essa é uma situação, uma situação muito complicada e difícil, e que as pessoas se conscientizem que esse problema de segurança é um problema sério, você tem compreensão, até compreensão do papel do SANIPA. O papel do SANIPA não é encontrar culpados,
claro, aquelas pessoas que tiveram algum envolvimento no acidente não vão começar a relatar, ou não vão relatar o que se passou. E como resultado, a versão vai ficar cada vez mais perigosa, porque os acidentes, os incidentes não vão ser mais relatados. E antes eram relatados com maior naturalidade. Agora não, uma questão muito grande da justiça, e entrar no detalhe, acaba querendo culpar pessoas. Né? Quem está com informação acaba se revelando para não ser envolvido depois por um advogado com uma puxadeira ali. Então é importante, eu acho que é importante, talvez podemos dizer que isso é para isso que ele tem e chamar para um workshop, uma conferência nacional para tratar do assunto do governo das Forças Armadas, da sociedade brasileira, porque tem muita gente interessada em aviação das companhias aéreas, do celular, eu acho que isso virá no plano, com o tempo. Agora, a nossa preocupação é manter vivo esse curso, que é muito complicado, nós não conseguimos a participação da população ainda, os recursos estão sendo orçamentários, recursos orçamentários, é uma dificuldade que tem, ele teve no momento, não conseguimos conseguir a população, porque estamos jogando muito complexo, então nós estamos encontrando caminhos, e nós temos certeza que até o começo do ano que vem, ou mais tardar meados do ano que vem, vão ter saídas para poder. Recursos nós temos, eles chegam às nossas mãos. Como gastar esse recurso é que temos atrapalhado, porque não nos permite investir no curso. Ele vem quando vem a versão da classe, todo o carro, muito difícil. Mas é isso, para ficar nesse curso. Mais em relação ao novo H8 que eu construí, queria saber se vai ter o mesmo número de vagas, mesmo capacidade do antigo, e assim, se vão ser só os graduações, que eu falar que talvez tenha um pouco de alojamento para o pessoal da pós também, se vai ter um H8 de hoje, depois que for reformado, vai ter alguma coisa para a pós, como é que vai ser? Bem, em princípio, o que nós estamos imaginando é a montagem do H8 novo com capacidade de absorver todos os alunos da graduação. Nós estamos imaginando que essa construção possa abrigar em torno de 1.200 alunos. O H8 antigo que nós estamos reformando, para iniciar a reforma dele, é no momento que houver a transferência dos alunos da graduação para o H8 novo, nós vamos retirar aquelas favelas, as favelinhas, e transformá-lo num ambiente para aluno com a graduação, que aí fica um pouquinho mais confortável. Como você botar 6 pessoas por cada apartamento, pode sair 4 pessoas, dá um pouco mais de conforto para o pessoal da graduação. E por isso nós teríamos capacidade de absorver por 200 pessoas para a graduação sem muita dificuldade. Mas a ideia é essa. É o prédio novo graduação, os prédios antigos para a graduação. O senhor tem falado sobre a dificuldade de obter recursos orçamentários somente pelo fato de eles serem muito amarrados e o fato também dos recursos originários dos projetos da fundação serem volumosos e interessantes, mas em geral serem destinados aos professores, aos pesquisadores, às bolsas, não sempre com um destino livre para decidir, escolher qual você quiser, como gastar esse recurso. Eu queria fazer uma pergunta a respeito, se você sabe bem que o modelo das universidades americanas é muito baseado em a fonte de receita dela, em grande parte, é baseada em doações ordinárias de boa parte dos alunos. No ano passado, não sei, 33 bilhões de dólares doados por instituições americanas, só no passado. Universidades como a Caltech, por exemplo, que tem um tamanho mais ou menos semelhante ao BIC, cerca de 800 alunos de graduação, conseguiu absorver cerca de 200 milhões de dólares só na doação em um ano, acho que no ano de 2006. Eu queria saber se essa esse volume mais ou menos deve ser de um terço ou mais, só em doação de pessoa física, os recursos que são destinados às empresas americanas. Eu queria saber se excluir da estratégia em termos de futuro, se é uma fonte interessante de recursos. Existem algumas iniciativas pioneiras do pessoal da área, o pessoal que inclusive. Se essa fonte de recursos é interessante para ele, você vai ter. A resposta não passar por um carro, porque tem
informações mais precisas, até mesmo porque tem se envolvido nessa questão já há muito mais tempo que eu tenho apenas acompanhado. Mas é uma verdade, nós temos que descobrir formas que isso seja possível. Nós estivemos conversando ainda este ano, mais próximo do meio do ano, com o irmão do Pedro John. O irmão do Pedro John, ele é da Universidade de Yale. Ele foi, ou ele é ainda, porque ele estava com ele está ligado à universidade. Ele trabalhou ligado ao fundo da universidade dele. Os números são enormes. A universidade que eu frequentei nos Estados Unidos, a Universidade de Purdue, em Lafayette, Indiana, qualquer projeto deixava para a escola 45% ponto final. A Universidade de Yale é 70%. O restante é quem é gasto com o projeto. Então é um conceito diferente. Além disso, vem-se a arrecadação de projeto. Além disso, tem as doações de personalidades, de ex-alunos e etc, etc. E nós não temos muito essa cultura aqui no Brasil. Lógico, a escola nossa é pequena, são 5.000 internos. Não dá para você conseguir números exorbitantes. Mas nós temos possibilidade de, em empresas, conseguir números bons. Senão nós não temos um mecanismo ali. E sobre esse mecanismo, eu queria que o Ricardo falasse um pouco, porque nós temos buscado a corrupção, mas a lei não tem nos permitido descobrir. Até mesmo, ela complica a tal ponto que, se você, a Fundação de Vaga tem fundo, né? Mas ele é um fundo complicado. Na realidade, lá no início do 90, o sonho nosso, isso ainda é o sonho da Fundação Brasileira, é montar um endowment fund, né, que existe no Caltech, né, o maior endowment fund dos Estados Unidos é de Harvard, são mais de 20 bilhões, e o segundo é de Stanford, que é um pouco menos, aí não chega a 20 bilhões. No endowment fund você tem esse capital que nunca é tocado. Você aplica todo ano na escola o resultado financeiro daquele ano, certo? Ou seja, suponha que a gente tivesse 100 milhões a 10% ao ano, você no final do ano, esse ano, teríamos 10 milhões de retorno. Então você retém e incorpora ao endowment fund aquela percentagem e mantém o valor presente constante. Supondo que a inflação fosse 5%, o endowment fund ao final desse ano passaria a ter 105 milhões. E 5 milhões a gente aplicaria no líquido. Certo? Essa é a ideia. A fundação, desde o início, a ideia era montar um endowment fund para o líquido. Começamos fazendo projetos, o vestibular foi o primeiro, depois trazer as empresas, por outra vertente. Primeiro, que nós precisávamos trazer projetos que oxigenar, trazer ideias novas, e era um mecanismo que nós tínhamos para além do debate. O problema do endowment fund, além do cultural, é legal. A gente não tem uma estrutura legal no Brasil para tratar esse tipo de aplicação. É visto como uma atividade financeira, com todos os problemas que nós estamos vendo que está acontecendo no mundo. Então você vai para a vala comum de especulação financeira. É uma instituição complexa, com responsabilidade fiscal de quem a constitui, a gente. É um negócio complicado. Além de não ter nenhum benefício para o doador, como tem nos Estados Unidos, isso é muito importante. Só para dar um exemplo, como importante é a Universidade de Michigan, no departamento, ela tem uma das melhores universidades de business, de estudo Harvard, né? E tem um MBA famosíssimo para quem faz business. Recebeu uma doação de mais de 100 milhões de dólares de um ex-aluno, o Ross, uma condição. Constrói um prédio novo, tem cátedras novas, mas muda o nome da escola. Passa a ser Ross Business School. E foi feito. Tá certo? Está sendo inaugurado. Onde no Brasil nós podemos fazer isso? Não é? Então tem um mundo de dificuldade. Essa é a mais folclórica. Esse é o sonho nosso. Nós já lutamos com isso. Já consultorias de colegas nossos, consultorias internacionais, nos ajudaram no erro. Desde 2000, nós retornamos a isso com muita intensidade, com assessoria jurídica pro bono, e não encontramos uma solução. A gente tem que mexer na legislação do Brasil. No fundo, a conclusão é essa. Já trocamos ideia com outras fundações que estão tentando fazer o mesmo. Fundações de outra natureza, não dessa
um anúncio. A conclusão é essa, todo mundo chegou. Nós temos que ter na legislação no Brasil para tornar isso possível. E depois, com isso, vencer uma barreira cultural. Certo? Não é da nossa cultura fazer essa situação. Há um potencial nos ex-alunos, mas o professor falou que nós não somos uma população tão grande, então nós vamos depender de doação de empresas também. Imagina o esforço, nós estamos fazendo várias projeções e simulações para captar 100 milhões de início. Captar isso vai durar alguns anos e tem um custo. Quem é que vai bancar esse custo? Para gerir isso tem custo. Nós não somos especialistas nisso, a gente teria que contratar uma corretora. É assim que veio, né? E são modelos extremamente delicados de serem executados. Tá? Então não existe uma legislação que nos permita fazer isso com cuidado, que nos merece, né? Com transparência para dar, vamos dizer assim, retorno, a explicar aos doadores como isso é aplicado. Isso é muito sério também, a credibilidade. Então isso é um sonho que a gente não conseguiu realizar até hoje. Eu diria que são dois sonhos, não é esse. O outro vocês devem ter percebido, que é uma coisa que nos preocupa muito. Esse segundo é bem mais simples, pelo menos nos parece, que é ter bolsa para os alunos de graduação. Aqui, as bolsas são para os professores e o pessoal de graduação. Claro, está na natureza do projeto. O recurso é dirigido para a execução do projeto, mas a gente luta muito, né, porque fica uma parcela cada vez mais significativa no ITA. Né? É isso que permite fazer a aula zero, permite fazer o pré-lá na aeronáutica, permite fazer uma série de coisas do ITA. E esse recurso é do ITA e ele está preso quando quiser. A fundação apenas administra. Tá certo? A parte financeira administrativa é da fundação. Isso é um ponto. O segundo, que é um sonho que não conseguiu realizar até hoje, é ter empresas que nos permitam desenvolver projetos para os alunos de graduação e dar bolsa para eles e os professores nos orientem. Infelizmente a gente não conseguiu. Se você olhar a lei do bem, a lei de inovação, ela não chega a essa dimensão de separar essas duas coisas. Acho que o Fernando eu gostaria só de dizer que eu discordo que não é de nossa cultura doar. O que você acha que a Igreja Universal do Reino de Deus é tão rica? Só isso. Aí é uma dimensão diferente. A Igreja Católica. Eu estou falando que não é católica, eu estou falando que é doação. Eu acho que essa cultura que não tem doação, eu acho que não tem a cultura da legislação. Não, aqui eu discordo de vocês, é uma polêmica interessante, porque essas organizações vêm de milagres, nós não temos milagres. Mas a possibilidade de doação existe. Não existe, é verdade. É diferente. Quando você me diz que nós não temos a cultura de doação, eu digo que não é verdade. Agora nós temos uma legislação que favorece a doação para Deus e não gosta muito para a tecnologia. Mas eu estou falando de legislação. Eu vi lá entre os temas da palestra do senhor Reginaldo, seria falar sobre o papel dos deputados, né? Deputados veteranos e outros políticos. Mas assim, eu queria saber se existe algum lobby, algum tipo de. Por exemplo, o senhor falou que, o senhor Ricardo falou que não existe a legislação, né? Só que a fundação existe já desde 90, né? O senhor falou. Então já temos aí 18 anos em que já se sabe que não existe uma legislação. Então, existe um trabalho para que seja ampliada, modificada a legislação para que esse tipo de benefício, para quem doa, seja possível com deputados veteranos ou com qualquer tipo de político que se interesse pela causa do ITA. Existe um trabalho de tentar mostrar para eles, vamos introduzir isso na legislação, vamos fazer modificações. Eu gostaria de saber isso. Não, que seja do meu conhecimento, não existe nenhum trabalho estruturado sobre o tema. Os deputados veteranos sabem do problema, eles conhecem o problema, nós comentamos com eles, mas não existe. Talvez até uma falha nossa, por eles até envolvendo mais profundamente. Na verdade, nós fizemos consultas assim, pessoais, mas como é que eu diria? Nós participamos dessa. Vamos dizer assim, temos uma geração ali que tem outra visão sobre o futuro do como executar. Acho que seria a forma
não é nessa linha que nós estamos defendendo, que é o Instituto de Tecnologia de Aeronáutica é da aeronáutica, e isso nós não estamos discutindo, certo? E ele existe hoje por causa disso. E há uma ala que não acredita que seja assim, certo? Me ajuda, por favor, eu não falo besteira aqui. Então, a Fundação nós precisamos ter isso. Profundo respeito pelo ITA, como ele nasceu e como ele tem sido mantido até hoje. Isso é por causa do aeronáutico. Nós acreditamos na Fundação que isso não deve mudar. Certo? Ele existe nesse Brasil complexo, sem legislação, por causa disso. Certo? Quem viveu, a gente que entrou, o ITA era um adolescente, hoje tem 50 mais, daqui a pouco é sexagenário, né? Então a gente vai observando, aprendendo. Quando eu era aluno, não tinha essa visão. Vocês talvez não tenham. E a gente vai aprendendo, quais são os fatores de sucesso dele. E por que ele sobreviveu tão bem, tanto tempo. E a gente vem olhando isso muito melhor. Estar na aeronáutica deu essa bandagem. Só um comentário bastante rápido, pessoal. Eu sou aeronáutico em 2002. No quarto ano do Brito, fiz 2 ensaios em voo. Em quarto ano do Brito, fiz 2 ensaios em voo, um Brasil e um Bandeirante no CTA, para avaliar molar de arrasto do Brasil e outro para avaliar a estratégia de controle do Bandeirantes. Isso tudo sobre os auspícios da aeronáutica. Fizemos um laboratório lá, 15 mil pés, com pilotos destacados, instrutores, até o meu instrutor do curso foi o design da Cultura 99. Eu acho pouco provável que uma escola de engenharia aeronáutica, vamos dizer, civil, entre aspas, tivesse condições de disponibilizar esse tipo de atividade para os alunos. Só para começar a pensar. Tem uma dimensão estratégica para o Brasil que a gente tem que perceber. As forças, as 3 forças, para o futuro do Brasil, precisam ter institutos tecnológicos, Marinha, Aeronáutica, Exército, porque ali a gente precisa ter, para a defesa do país, essa competência tecnológica nas 3 forças. Isso é missão constitucional, certo? E isso foi desenvolvido nessa concepção. Sofre o precauço, o INE também sofre, tudo, vocês conhecem isso muito bem. E o PPM, a Marinha também. Mas tem contribuído para o Brasil, todos eles. Certo? Não é só o INE. Você vê o programa nuclear brasileiro, que sofre o revés, mas agora cada vez mais é estratégico. Certo? A gente dominar o ciclo de purificação do urânio e construir submarinos nucleares. Ainda mais com pré-sal, né? A 4ª frota da já está disposta a protegê-los com o interesse nobre, naturalmente. Então, gente, isso é estratégico para o país. Esses institutos precisam existir, tá certo? Independente da história, isso é estratégico. Isso é a visão que a gente tem. Mas há controvérsia, né? Controvérsia. E é esse ponto que a gente tem que ter ali na muita ênfase, faz todo o empresariado brasileiro tem isso. De cabeça, tinham vários deles participaram da Fundação Brasil, certo? A Rolls-Royce, a Hilton, não é? Essa é a visão, né? A problema elétrica, essa visão. Então isso é importantíssimo, gente, se olhar a nação como um todo. A gente não pode excluir isso, não. A gente está num complexo muito maior da sociedade, do país. Aí algumas ideias assim meio estranhas querem desfazer essa. É que nem a gente começar a mexer na Constituição de 2020. Tá? Tem efeitos assim. Para o futuro tremendo. Claro, isso a gente vai aprendendo. Tinha 18 anos, a gente via uma época complexa no país, aí sim, aquilo, claro que a gente sofria outras pressões, né? Atenção ao que o Ricardo falou. Vocês conhecem o programa da Marinha, o programa Yaramar, beleza? Sabe onde esse programa nasceu? No CTA. É a parte dele todo. Nasceu, nós estruturamos o programa com eles, nós promovemos a saída dele do CTA para
o IBEM em São Paulo. Os homens marinhos falam muito na ultracentrífuga mancais magnéticos. Quem descobriu a tecnologia em bombas de vácuo com mancais magnéticos fui eu. Quem importou 2 bombas de uma empresa alemã fui eu, e que entreguei para eles para que fizessem engenharia reversa. Então nasceu um programa de porte de marinha dentro do CTA, apoiado por italianos. Se vocês já viram, é curioso como é importante aqui. Essa bomba, ela tem uma estrutura externa que a gente usa o estiramento a fio, como faz o Elcio conhece bem isso, né? Faz o motor frio, o tubo do motor frio. É a mesma tecnologia usada, é centrífuga. E o parque, o maior parque instalado dessas máquinas, que hoje a gente não consegue mais encontrar, está aqui na Faculdade de São Francisco. Certo? Chegou a fazer vários experimentos para isso aqui. Então você vê como essas coisas se entrelaçam e a importância das ideias que nasceram aqui. Então quando a gente. Mas há controvérsias, quando a gente tenta atuar agora na sociedade civil e mexer na legislação, é complexo. E a gente sofre alto de outras pressões, vamos dizer assim, de outras noções. Faz parte da democracia, faz parte do jogo. Né? Inclusive aqueles colegas nossos que acham que não deve ser feito assim, que isso tem que mudar. E aí temos esses problemas. E me estou adiantado da hora, vamos fazer só mais uma pergunta, depois de encerrar. Eu queria só fazer uma coisa que eu estou achando genial aqui, coisas que aparecem em São José dos Campos, é que a primeira, olha que eu já quase que assisti a todas as apresentações no Rio, aqui, onde puder, é a primeira vez que aparecem depoimentos a favor. Nunca tinha aparecido isso quando aparece o Marcelo. Ele dá um depoimento a favor. Você está dando depoimentos a favor, né? É muito interessante, eu nunca tinha visto isso na nenhuma apresentação até hoje, pelo menos da Regional Rio e aqui que eu vi. Só isso, só comentário. Eu gostaria de fazer uma pergunta que toca mais a parte dos alunos aqui agora. Eu não posso ter certeza porque eu não estava lá, mas eu imagino que o ITA, na década de 60, 70, tinha uma imagem de uma escola do futuro, uma escola de vanguarda. Eu, quando prestei o vestibular, não tinha essa imagem. Tinha uma ideia de uma escola de ponta, mas de uma coisa estabelecida, e não uma coisa que estava olhando sempre para frente, tocando para que faz para frente. E depois de ter estudado 5 anos, tenho menos ainda essa imagem. Acho que uma estrutura talvez ultrapassada de ensino, um sistema de avaliação visivelmente desmotivante e algumas outras características pesam muito nesse lado negativo mesmo. E eu vejo o senhor falando aí de uma reformulação da estrutura do ITA e várias melhorias no campo acadêmico, nas estruturas e material e tudo, mas não falar nada sobre o sistema de ensino. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre esse assunto. É uma pergunta bastante interessante. Eu não sei, eu já ouvi muito comentários a esse respeito. Quando eu cheguei aqui na década de 60, do século passado, deixa eu falar para você. Foi em 1965, no final do ano, era com essa corrente que o ITA estava decadente. Eu ouço isso muito frequentemente. Mas, e outras críticas a respeito da metodologia do ensino. Nós temos procurado, eu acho que o ITA talvez seja a única escola de engenharia que revisa o seu currículo todos os anos e atualiza todos os anos. Talvez seja sem influência do Ministério da Educação. Nós fazemos isso desde a criação da escola. Revisamos o currículo integralmente. Talvez não façamos o melhor possível. Eu passei 4 anos na Universidade Americana. Eu não vi diferença nenhuma.
fazer diferença. A cobrança é forte, você não tem tempo de respirar, mas você sai lá sabendo as coisas. Eu digo mais o seguinte, talvez até esteja enganado, mas é bom que a gente critique e ache que o ITA está realmente precisando melhorar. Porque é dentro dessa crítica que ele tem produzido os melhores engenheiros que esse país tem conhecimento anualmente. Se nós não nos criticarmos, nós não acharmos que precisamos melhorar, a gente cai na vala comum. Eu tenho possibilidade eu vivi alguns anos na USP, vivi alguns anos na Unicamp. Eu não vejo comparação. Eu converso com pessoas, o INE é uma escola excelente. Não tem comparação. Não tem comparação. Você pega um docente do INE que eu disse, não, vocês estão muito à frente da gente. Então, eu não sei qual é o melhor. Nós não sabemos qual é o melhor. Nós estamos hoje com 20 ou 30 alunos da graduação no exterior fazendo estágio. Eu não sei se as escolas têm isso nessa magnitude, porque o ITA é uma escola pequena. Nós temos do profissional entre 20 e 30 alunos fazendo estágio fora, estágio curricular, sem perder o ano. Todos os cursos agora têm espaço para a gente ir para o exterior. Mas o que está faltando? Está faltando uma modernização no currículo, nas emendas. Eu não sei, nós precisamos melhorar. Eu tenho consciência disso. No nosso curso de aeronautica nós temos críticos fortes do docente, que precisa disso, precisa daquilo. Mas a escola é pequena. Esse mesmo crítico disse, poxa vida, eu mando o meu aluno do quarto ano lá para as escolas francesas do DGA, como a Superô e o Ensica, não? Saem de lá extremamente elogiados. Por que isso? A gente não sabe. Será que é mágica? Eu não sei. A gente precisa melhorar. Eu concordo com vocês. Nós temos que encontrar uma maneira de melhorar, mas nós estamos encontrando um caminho para melhorar. Porque está ficando diferente demais na escola. Nós temos hoje todas as possibilidades e dialogamos com o corpo discente no sentido de encontrar. Agora, não vai agradar todo mundo, não vai. Infelizmente não vai agradar todo mundo. E nós gostaríamos, realmente, eu gostaria de ter laboratórios melhores. Eu, quando voltei ao ITA, agora como gestor, eu já tinha essa imagem. O ITA tem que ter 2 cartões de visita para a família do aluno que chega aqui. Um é o H8 e outro cartão de visita fundamental. Nós não tínhamos isso, mas nós teremos logo. Essas 2 questões vão ser resolvidas proximamente. Houve um esforço pessoal muito grande. O H8 vai ser modernizado ou vai ser construído de novo. E o fundamental está melhorando, os laboratórios vão melhorar. Nós investimos 500, 600 mil reais este ano. E o ano que vem, se nós tivermos um fundamental novo, ele vai ser todo mais, todo alterado. Agora, melhorar onde? Melhorar no corpo docente, onde os professores nossos são aquilo que nós vimos. Aí eu mostrei uma transparência. É a instituição mais produtiva do Brasil. É preciso melhor que se comparar com o ITA. Nós precisamos nos comparar, e isso aqui aí sim que vale a sua vida. Nós precisamos nos comparar ao MIT, nós precisamos comparar ao Caltech, a Stanford, a Michigan, porque ali o nível é um pouco mais elevado, evidente. Eu sou do Piniquim, eu nasci em Caruaru, Pernambuco. E aqui estão pernambucano. Quando eu cheguei para fazer o doutoramento, eu sentei em cima de uma base mais sólida. Eu senti que o que precisa mais aqui no Brasil é que a nossa base seja elevada. O ITA se destacou muito, ficou muito forte, muito distante das outras escolas. As escolas estão chegando perto, nós temos que estimular as outras escolas a chegar perto da gente. Nós temos que criar uma base onde o engenheiro possa se setar, se situar, e uma unidade para que ele possa render. Nós tínhamos acesso lá a tudo que a gente queria. Nós estávamos só falando da década de 70. Tínhamos tudo. Hoje nós temos quase tudo. A biblioteca do ITA é excelente. Nós temos melhorado muito a biblioteca. Mas onde melhorar mais? Eu gostaria do seguinte, é que colocasse isso no papel para a gente estudar. A gente ter
A gente enxerga, assim, na conversa a gente não enxerga onde é que está o problema. Mas o problema pode ser escrito, pode ser colocado e a gente discutir e encontrar melhores ou uma situação melhor. Porque a gente busca isso, pode ter certeza que a gente busca isso. Só que agora com a ajuda da Fundação melhorou muito a nossa capacidade. Pensava assim com você também, quando estava no quem estava na máquina de moer carne, né? E aí, passo ITA, me entendo na vida acadêmica, eu entro numa outra máquina de moer carne, né? E começo a reclamar também. Professores também, né? Cada um mais especializado, não entendia nada. Provas escorchantes. Eu não me contive, eu ia fazer como é que chama? O qualifying. Se você não passa no qualifying, você é exportado de volta, né? Você não continua no programa de doutoramento, que é o corte. E com o aluno do ITA, chega lá e diz, pô, mas eu já fiz esses cursos. Aí o cara diz, tá bom, então você vai fazer o qualifying. Mas espera aí. Ele pegou o currículo e disse, não, está tudo aqui. Você falou a verdade. Então você vai fazer o qualifying. Espera aí, eu estou em inglês para o direito. Você quer saber? Você vai fazer o qualifying na próxima oportunidade. Que história é essa? Olha só, mas isso aqui a gente não está tempo para nada. Só, Ricardo, você precisa entender uma coisa. Essa pressão e essa falta de tempo faz parte do processo seletivo. É aí que a gente separa. O tempo da prova, o tempo do qualifying não será suficiente. Você precisa saber isso, senão orientador. Isso faz parte do processo seletivo. E o ITA aplica isso muito bem. Aí caiu a ficha. Faz parte do processo seletivo. E o que me fez passar no qualifying? Porque eu aprendi isso. E não deu tempo para aprender lá. Então isso é uma vida. Quer dizer, causou polêmica, é uma experiência. Um caso e um exemplo não prova, não importa. Vocês sabem disso com os livros. Mas a gente está cheio de casos assim. Vocês conversarem com esse colega que viveu essa experiência, o sistema é altamente seletivo. Isso é um princípio do ITA que precisa ser preservado. Tem outros princípios muito importantes. Essa vida que a gente tem comunitária na noite tem um valor impressionante. Vocês não conseguem imaginar. Eu tenho hoje colegas executivos em São Paulo, em Napoli, e tudo de carne, que eu admiro vocês essa união, essa capacidade de se voltarem ao ITA e discutir isso. A gente não tem isso em nenhum estado do Brasil. Isso é gente inteligente que passou no ITA e não ficou aqui e foi fazer e hoje se arrepende. Certo? Isso assim, eu acho que eu conheço. Então é isso, gente. Claro que quando a gente está na máquina do mercado, a gente. Agora, a gente precisa melhorar. Aí aqui essa busca de excelência. Você tem um que curioso. Hoje, depois do almoço, a gente fez uma reunião só da diretoria da Fundação. Primeiro para avaliar como foi, cada um ficou ouvindo e uma série de ideias. E discutimos como melhor ajudar o tem 2 pontos na mesa. Tá certo? Conclusão da reunião. Era trazer, né, mais projetos estratégicos nessa linha, grandes projetos, outra coisa, como a gente ajudar. O segundo era esse. Como a gente ainda não conseguiu uma fundação, a gente tem que respeitar o e sua direção, e o seu corpo. Como ajudar a fundação poderia, para a gente fazer evoluir, né, buscar essa evolução, ocorrer, a gente não deve ficar parado com o sistema de educação, né, pedagogia, didática, tudo isso que a gente sofre quando está na máquina do mercado. E a gente não consegue, né? Ficou lá discutindo um monte de ideia maluca. Aí falou assim, Rafa, faz não sei o que, outro step, não sei o que. Ele parou, porque já era quase 5h30 e a gente não estava chegando, sabe como é a discussão desse salão. Mas é um ponto. Você tem razão quando diz que não está entendendo, e a gente tem que ouvir, tem que. Vamos melhorar, isso que vai melhorar. Esse choque que vai melhorar. Mas ao mesmo tempo tem valores que a gente não percebe. Só vai apreciar lá na frente quando enfrenta o desafio. E o que é que fez a gente passar por ele? O ITA. É por isso que a gente volta e diz, puxa, tem algo valioso. Tá? Isso é muito importante, mas muito importante. Se a máquina do mercado funciona bem. Depois do adiantado a hora, eu vou pedir licença, mas o nosso amigo Sidney aqui tem que devolver a encomenda lá para 8.
Tivemos aí tradução simultânea, apresentação da palestra aí com algumas pessoas na audiência em outros lugares do Brasil e do mundo, gente do Japão, dos Estados Unidos. O Pedro John está nos escutando aí de São Paulo também. E em nome dos presentes e de quem teve a oportunidade de assistir a palestra, eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Nosso ilustre convidado Ricardo também falando da saudação, o Casimiro Monte Filho, e do Sidney, que mais uma vez cedeu gentilmente o espaço. É um evento de alto nível desse tipo acontecer. Muito obrigado a todos. Boa noite.